Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com Lori Lawson, Bob Cornell, Jim Uzi e o Dr. Don George, de Dallas, Texas. Pastoreia ao Calvary Temple. Eu acho que agora você é um pastor emérito, não é isto? Estou certo? Bem, ainda não. Eu ainda sou o pastor sênior da igreja. Quando isso passar, você vai estar, não é? Eu vou continuar a ser o pastor sênior até dia 1º de janeiro de 2018. Bem, isto vai passar depois de 2018. Bem, então nesta época eu serei esta posição maravilhosa de pastor emérito. Eu não sei o que isso quer dizer, mas olha, é mais cerimonial do que e é grandemente, sabe? É um propósito de tentar ser bem com alguém, dar um título para a pessoa. Bem, você está falando como você sabe exatamente o que é. Talvez você... é isto que é. Bem, quando eu descobri que é um pastor emérito... Eu tenho sido um pastor principal por 45 anos. Quando eu descobri que é um pastor emérito, eu deixo você saber. Muito bem, deixa pra lá. E, de qualquer forma, estamos estudando... Olha, grande parte do livro de Lucas 4... que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Obrigado, Jesus. Curar os quebrantados de coração, Jesus. Pregar libertação aos cativos, recuperar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe, eles dizem que esta frase... pregar o ano aceitável do Senhor, que isto foi o primeiro dia do ano do jubileu. Sim. Quando ele disse aquelas palavras naquele dia, agora é jubileu 365 dias por ano, todo ano, por causa de Jesus Cristo. Obrigado, e o que Jesus. Ele fez na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Lauren, eu sei que você já deu seu testemunho tantas vezes, mas eu pessoalmente sinto que é uma bênção tão grande para o povo. Eu gostaria que você brevemente passasse, por favor. Bem, como eu já disse no programa passado, eu cresci num lar que nos levava para a igreja todas as vezes que a porta estava aberta. Era uma pequena igreja batista na cidade de Montana. E quando eu tinha 11 anos, as circunstâncias aconteceram na nossa família, onde saímos da igreja. Tentamos outras coisas, sabe, ir para outras igrejas. Mas o meu irmão mais velho havia cometido um crime e assassinou alguém, como o irmão George estava falando. E as pessoas na igreja, elas não sabiam como lidar com nossa família, tinham medo de nós. E é claro, quando algo assim acontece, né, eu posso entender o medo, mas nós sentimos aquela rejeição. Então, muitas pessoas na minha família até hoje não pertencem a uma igreja por causa que eles falam disso. Isso é errado, mas eles falam disso. Mas isto me tirou da igreja, então da idade de 11 anos até a idade de 25 anos, 26, eu me envolvi nas drogas, eu me envolvi com álcool. Você foi para Nashville, não foi? Sim, eu fui. Eu fui criado em Missoula, me mudei para Wyoming, mudei para Denver e depois eu fui para Nashville para tentar, sabe, ser um cantor de música sertaneja. Eu tinha uma banda na área do Colorado que estava muito bem, fizemos uma gravação, sabe? Então, outros 5.000 músicos, né, no mundo queriam ser famosos. Mas as drogas e o álcool, quando eles começam a se tornar uma ênfase na sua vida, eles roubam tudo de você, eles tiram tudo da sua vida. E eu estava tentando existir em Nashville. Eu tinha um emprego trabalhando numa fábrica de tecidos, 12 horas por dia, 3 dias por semana. E com 25 anos eu estava trabalhando lá. Eu estava sóbrio no dia que aconteceu, mas houve um acidente, eu perdi os 5 dedos da minha mão direita. Quando você está tentando tocar guitarra, piano e ser um músico em Nashville, e você perde todos os dedos da sua mão direita, essa não foi uma situação muito boa. Sabe? Esses sonhos começam a cair, desmoronar. E naquela época, o álcool e a droga se tornou muito dominante na minha vida. Eu comecei a vender um pouco, sabe? Não era um traficante muito grande, mas eu consegui o meu de graça, tentando descobrir a vida. E olha, era uma prisão tremenda. Especialmente depois que eu perdi meus dedos, tentando encontrar um propósito para a vida, sabe? Tentando ser duro e, sabe, tentar vencer. Mas as drogas começaram a consumir minha vida. E
Eu tentei me levantar, sabe, mas estava preso demais. E eu consegui um dinheiro do seguro, comprei uma casa nova, eu limpei minhas contas, paguei a dívida de droga que eu tinha, mas voltei para as drogas de novo. E eu perdi os dedos em agosto, né, de 85. E quando eu entrei na minha casa, em dezembro de 86, as drogas estavam me matando. E eu disse para mim mesmo, olha, se você não sair disso no tempo que você tiver 27, que seria em maio, né, do ano seguinte, 6 meses para frente, então você vai precisar se entregar num centro de reabilitação. Porque, olha, isso está te matando. E eu tive uma festa na minha casa, no dia 1º de janeiro, onde tínhamos muitas pessoas, sabe? Eu discuti comigo mesmo, sabe? No próximo dia, eu estava solteiro, uma casa de 3 quartos, todo mundo estava espalhado no chão, com drogas, aquela parafernália, e eu, novamente, falando da preparação do coração, eu estava cansado daquilo. Mas eu não parei. E alguns dias mais tarde, dia 6 de janeiro, eu estava sozinho em casa, sabe? Eu estava usando drogas por 3 dias, todas as drogas estavam alinhadas, a cocaína, os ácidos, a maconha, a cerveja. Quando você começa a fazer essas coisas sozinho, você sabe que você está em apuros. Você não quer compartilhar mais com ninguém, você só quer usar todas as drogas. E eu estava, então, usando por 3 dias. Eu não entendo o que isso quer dizer. Bem, quer dizer, a maioria das pessoas... Você não está buscando uma droga? Olha, eles gostam de ter festas e estar ao redor de pessoas. Mas quando você está pronto para fazer sozinho, olha, há um problema muito sério. Porque não é mais algo social, mas é um escape. É você se escondendo da vida. É você eliminando aquilo que é real. E naquela noite, eu estava sozinho, sabe? Umas 2 da manhã, eu estava vivendo... Olha, não era fora de Monte Julia, no Tennessee, perto de Nashville, numa área chamada Hermitage, no Tennessee, e a casa era lá. E umas 2 da manhã, porque eu era um novo residente, o sistema de televisão estava lá, não havia nada para fazer, eu estava sozinho. E todas as drogas, a bebida estava lá, eu estava pronto para continuar. E quando você usa cocaína, você continua, sabe, você fica ligadão, então não tem nada para fazer. E eu olhei para minha lareira e tinha uma dessas bíblias brancas da família, gigante, sabe, que eu tinha colocado na lareira como decoração. E eu não tinha aberto aquela bíblia desde que eu tinha 11 anos. Você não sabia onde você conseguiu, né? Eu não sei. Alguém deu para mim. Foi um presente de alguém, não sei. E eu pensei, bem, não tem mais nada para fazer. Eu fui até a lareira e peguei aquela grande Bíblia branca e coloquei ela no meu colo, naquela cadeira. E eu abri no livro de Provérbios. Eu não tinha um pregador, nem um professor, eu não tinha ido para a igreja, nem escutado música evangélica. E quando eu abri no livro de Provérbios, eu comecei a ler e no versículo 7 saltou na página: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. E o escritor dizia assim para um filho: você precisa prestar atenção às minhas palavras, porque se você não prestar atenção às minhas palavras, a vida vai te atacar. E naqueles primeiros 7 capítulos de Provérbios, eu vi a minha vida, a vida sem Deus. E eu descobri que eu estava no estado que eu estava, simplesmente porque eu não rejeitei a ideia de Deus. Eu havia rejeitado a presença de Deus. Eu não queria Ele na minha vida. Olha, eu daria um soco na sua cara se você falasse que eu não era cristão. Porque, sabe, eu ia para o corredor, eu aceitei a Jesus, fui batizado nas águas com 8 anos de idade. Mas era tudo na minha mente. Eu nunca realmente vi a minha necessidade de um Salvador. Então, eu abri aquela Bíblia, comecei a ler. O Espírito Santo veio para aquele lugar e começou a me convencer do meu pecado. E quando eu cheguei no capítulo 7, 6, 7 de Provérbios, eu vi 7 coisas que Deus odiava e eu estava fazendo todas. Entendi. E o poder de convicção do Espírito Santo entrou naquele lugar. E eu disse: Senhor, se o Senhor me receber, eu entrego a minha vida para o Senhor, o meu coração. Se o Senhor me receber,
eu entrego meu coração em vida pro Senhor. Você sabia o bastante para poder dizer isto pro Senhor. Eu sabia daquilo e havia mais no meu coração, na minha mente. Olha, era um comprometimento a Deus e eu sabia imediatamente que algo diferente aconteceu. Eu sabia que houve uma mudança. Eu continuei a ficar acordado a noite inteira, pronto para trabalhar às 6 da manhã. As drogas e o álcool ainda estavam lá, eu dei uma limpada em tudo, deixei de lado, porque eu ainda não sabia o que havia acontecido, mas o que tinha acontecido foi que eu nasci de novo. Sim. Eu havia sido transformado pelo poder de Deus. E o poder de libertação, olha, o poder de libertação de Cristo na vida daquele cativo começou a trabalhar. Eu entrei no caminhão do meu amigo na manhã seguinte e eu estava apaixonado com esta Bíblia. Eu não ia para nenhum lugar sem essa Bíblia. Era uma dessas Bíblias de família gigante, sabe? Não tinha o Novo Testamento, era grande. E eu entrei no caminhão dele, ele estava acostumado, eu entrava no caminhão, ele jogava um pacote de maconha, enrolávamos uma maconha para ir trabalhar. Naquela manhã eu entrei no caminhão, joguei a Bíblia no painel, ele falou, o que é isso? Eu falei, entreguei meu coração para o Senhor a noite passada, esta é uma Bíblia, vamos trabalhar. E a mudanças, irmãos... O que ele disse? Bem, o que ele poderia dizer, né? Como todo mundo, ele ficou olhando, pensou que eu era louco. E eu estava louco. Ah, religião, sabe? Em 3 meses você vai voltar. É. Bem, 33 anos mais tarde, eles ainda estão esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. O cativo voltar. Porque, olha, quando o Senhor te liberta e a libertação, olha, daquelas fortalezas na sua vida, foi um período de 3 meses que Deus me libertou dessas coisas. Não foi instantâneo. Certo. Mas eu comecei a buscar ao Senhor e buscar o conhecimento, né? Através do seu programa na televisão e a palavra, ele me libertou. E ele ainda está trabalhando nesta pessoa. Temos que ter um intervalo, voltaremos daqui a pouco. Uma senhora me escreveu outro dia dizendo, irmão Swagger, já li todos os seus comentários e são 38 volumes com 500 páginas por volume. Eu pensei, como ela conseguiu fazer isso? Não sei, mas ela disse que passou a amar a palavra de Deus de maneira que não amava antes. Estamos vendendo pela metade do preço. Os comentários não são mais 40, mas $20 para que você tenha sua cópia. E todos vocês que pedirem o comentário que você quiser, não importa qual deles você pedir, queremos dar para você A Natureza Pecaminosa, um livro com mais de 300 páginas que vai te ajudar a entender esse tópico muito importante. Aproveite essa promoção, você não pode perder. Para outras informações, acesse o site shoppingjsm.org. Estamos de volta. Agora, durante um período de tempo, houve milhões que têm um testemunho assim como o seu, como o que o irmão George estava falando, sabe, a primeira parte do programa e tudo mais. Sabe, no programa anterior também. Bem, milhões foram libertos. E isto não é um exagero, né? Olha, do pior tipo de prisão das trevas. O que nós falamos sobre o que o irmão George, o testemunho do irmão Davis e o seu, o mundo, especialmente este aqui, ele vai desistir, né? Não há esperança para ele. Certo. Certo, não existe. Certo. Então, mas nunca é sem esperança para Deus, com Deus. Com Se esta pessoa der para Deus uma oportunidade, olha, nunca é sem esperança. Correto. E eu não acho, olha, claro que eu sei que eu estou falando, mas eu não acho que os centros de reabilitação na nação, em todo o mundo, eles podem ter testemunhos assim como nós ouvimos nos últimos programas. Não, olha, o poder de salvação e libertação do Senhor Jesus, não há comparação. Vai para o coração do homem. Liberta-nos, sabe, de um coração mudado. Começa de dentro e trabalha para fora. Certo. E o centro de reabilitação começou do lado de fora, né? Certo. E na verdade não há como. Até que reconheçamos o fato de que somos pecadores, para mim, novamente, foi o temor do Senhor ao princípio da sabedoria. Eu precisava chegar
a um respeito de Deus, que ele é um Deus que me ama, mas ele era um Deus santo. E não vai permitir com que eu continue, sabe, onde eu estava. Não estava feliz com isso. Certo. Eu tive que me ver como pecador, alguém separado de Deus pelo pecado. Olha, toda a minha vida, eu sempre pensei que era uma pessoa boa e moral, sabe? Eu não era tão ruim como aquela outra pessoa lá, um pouquinho melhor que a outra, do que aquela. Não tão boa quanto aquela, mas, sabe? Relativamente eu era justo. E o mundo trabalha assim. Para você ser salvo, o indivíduo tem que se ver, olha, depravado. Você tem que ver, e o Espírito Santo é o único que pode mostrar isso para você. Você tem que ver a sua necessidade de um Salvador. Você tem que entender a sua necessidade de salvação. Então, quando o Espírito Santo abre isso para você, sabe, 4, 5 anos de idade, como o Bob, né, nunca passou pelo que eu passei, ou o Jim, com 18 anos. Olha, o processo de salvação do Senhor é sempre o mesmo. Ele revela para nós a nossa necessidade de um Salvador e a nossa condição pecaminosa. E até que você veja isto, e admita isto, e busque pela fé Jesus Cristo Salvador, o Senhor vai continuar a trabalhar através de circunstâncias na sua vida, mensagens ou tudo que Ele puder, para nos trazer a este momento de quebrantamento. Jim, você estava dizendo algo 2 programas atrás. Bem, isto é exatamente o que eu estava falando, a necessidade que nós temos que ver que estamos em uma condição que não podemos nos remover sozinhos. E não importa, sabe qual é a prisão? Podemos estar numa prisão para nós mesmos, né? Que a maioria de nós estão, e isto é o autoengrandecimento, o egoísmo, sabe? Eu. Então você está dizendo que esta prisão cobre uma grande variedade de pessoas? Sim, com certeza. Existem cristãos nascidos de novo que estão presos. Ah, com certeza, Jim. Olha, provavelmente a maioria de nós. Certo. Para ser honesto com você. Então deixa eu fazer para vocês uma pergunta aqui. Será que é possível confiar no que Cristo fez por nós na cruz, que pode libertar o pior cativo e abraçar a psicologia humanista ao mesmo tempo? É possível? Eu não acho que é, irmão Swegert. Isto é totalmente o oposto. Não podemos colocar Deus numa caixa. O Senhor vai sair da caixa, é claro, né? Bem, você usou a palavra psicologia humanista. Em primeiro lugar, vamos entender que a psicologia humanista vem de um entendimento secular, um ponto de vista humano, né? Quer dizer, sem Deus humanista. A pessoa quer fazer tudo de uma maneira secular, sem Deus. E humanista quer dizer que nós olhamos para nós mesmos e de nós mesmos temos uma resposta. E não há solução em nós mesmos. Não há solução em nós mesmos. Nós temos que adicionar uma ciência social, a psicologia, né? Que é o psique, o eu e o estudo de você mesmo. E nós temos, então, um conglomerado de teorias como fazer você melhor, como reabilitar o ego ou remediar o problema de si mesmo. Todos nós podemos reconhecer que nós temos alguns problemas, não é? Eu quero melhorar, eu quero ir para frente. Bem, a autoajuda é uma das melhores vendas. Então vamos fazer esta pergunta sobre isso, porque a autoajuda, eu li outro dia que o beisebol era o passatempo dos americanos, agora é a autoajuda. Certo. E usando as técnicas do mundo, todos precisamos ser melhorados, na verdade. Mas usando as técnicas do mundo, será que uma pessoa pode melhorar? Bem, o problema, né, neste conceito, eu digo usando as técnicas do mundo. É isso que eu estou falando, este conceito do mundo não é reconhecer o que é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é o pecado. E quando há pecado na vida, então temos um problema espiritual. E o ego não pode remediar este problema, não pode resolver este problema do pecado. Somente uma pessoa foi capaz de resolver este problema por nós, e foi Cristo Jesus. Mas nós, como seres humanos, né, na natureza humana, queremos tentar resolver esse problema. Podemos nos tornar melhores e melhorarmos. Sabe, o livro Quem é Quem na América, né, o meu tio, que era um major na Força Aérea, e um guru da imobiliária na Califórnia, e nas Forças Armadas ele era o campeão das luvas de ouro de todas as Forças Armadas dos Estados Unidos.
Este homem queria ser quem era quem na América. O nome dele era quem na América, né? Isso deu paz para ele? Não foi até que ele e a sua esposa vieram para uma igreja pentecostal, sentiram o poder de Deus, entregaram os corações para o Senhor, que ele foi transformado. E isto aconteceu várias e várias vezes. Até aquele momento você podia, de fato, quando eu estava no meu último ano da Universidade do Arizona, as Forças Armadas enviaram ele de volta para terminar o seu diploma. Ele havia jogado futebol anos antes. 20 anos mais tarde, enviaram ele de volta para terminar o seu diploma, para poder dar para ele uma promoção num ranking mais elevado, sei lá, quando ele ia se aposentar da Força Aérea, numa idade bem jovem, porque ele entrou bem jovem. Nós dois fomos naquele ano juntos e íamos malhar juntos e trabalhar juntos e tudo mais. E eu o conheci. E ele era um dos majores... Um dos majores da Força Aérea, um dos pilotos. Ele voava na Guerra Fria, aqueles B-52 lotados, indo para a Rússia e depois voltava. E ele fazia isto 2 vezes por semana. E a gente, então, uma grande população nem sabia que isso estava acontecendo. Mas, de qualquer forma, ele viveu a sua vida, ele me disse, olha, só para melhorar e ser o melhor. Você pode imaginar isto? É o que a maioria das pessoas nesta veia tenta fazer. Eles vão para a igreja, ele ia para a igreja, ele é sua esposa, mas eles não eram salvos. E eles eram pessoas distintas e muito bem educadas e tudo isso. Mas, olha, não foi até mais tarde na vida que ele entendeu? Eu não tenho nada. Olha, quem é quem na América, mas o que isso me deixa? Eu não tenho paz. Ele era muito rico. E então eles aceitaram ao Senhor Jesus e Deus transformou a vida dele com o maior tesouro do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Mas deixa isso para lá. O homem ele vive para si mesmo e ele é egoísta. A maioria da sua vida até que ele encontra Cristo como Salvador. Porque nós não podemos fazer nada de nós mesmos. A palavra de Deus diz em Romanos, o corpo está morto por causa do pecado. Em outras palavras, no nosso corpo não há capacidade alguma para melhorar nós mesmos. Diante de um Deus 3 vezes santo. Como que nós, em nossas próprias obras ou mecanismos, a gente tentando colocar esse conceito psicológico na nossa mente, você pode se tornar uma melhor pessoa, e eu leio aquele livro, agora eu vou ser uma melhor pessoa, Deus vai me aceitar. Você não pode se autolevantar de tal maneira que Deus vai te aceitar. A única coisa que Deus aceita a nosso favor é o sacrifício do seu Filho imaculado, inocente, o seu Filho que se sacrificou na cruz, pagando a nossa dívida do pecado e nos libertando daquele pecado, do domínio do pecado em nossas vidas. Esta é a única saída. Existem tantas teorias da psicologia que agora os psicólogos se reuniram para concordar. Muito bem, isso é o que vamos fazer com estas teorias. Você, com este problema, falando com uma pessoa que está buscando ajuda na psicologia humanista, descubra o que funciona melhor para você. E isto é a sua resposta. Mas isto não é resposta alguma. Por que não? Porque não tratou o problema real, que é o pecado. Mas será que a igreja, na maioria, está comprando esta ideia agora? Ah, sim. Olha, o grande conselho no final de escutar alguém, tentar falar das escrituras, eu acho que você precisa de ajuda profissional. Agora, eu sempre aprendi crescendo, e isto nas escolas, tudo mais. Se existe algo errado, primeiro vai para o médico e descubra se existe algo físico. Todo mundo deve fazer isso. E viva saudável, coma saudável, durma, porque se você não fizer essas coisas básicas de higiene, algo vai dar errado neste corpo, Não é preparado para você abusá-la, Como Lauren disse. Ele estava abusando a vida dele. E ele ficou cativo a este negócio. Mas deixa para lá. Então, o próximo, talvez haja um desequilíbrio químico. Às vezes você tem que ser tratado com medicamentos, Mas, deixe isso de lado. E isto foi lidado, com profissionais da medicina. Não é isso? Doutores que vão tratar estas coisas. Mas agora, em relação às outras coisas, as outras prisões, o álcool
E, olha, o ego dominando, ciúme, inveja, temperamento ruim, essas coisas, você não vai conseguir ajuda com a ajuda profissional, porque nenhum deles nunca deram nada para mudar nenhuma vida, só o sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus. Acabou o tempo, não perca o próximo programa.